Queridos amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero neste momento compartilhar mais uma palavra de Deus, mais uma devocional contigo, tá bom? Nesse momento eu quero que você abra a tua Bíblia comigo para esse devocional em Lucas, o Evangelho de Jesus, no livro de Lucas, capítulo 10, do verso 25 em diante. Nós estaremos lendo, tá? Vai dizer a seguinte maneira, do verso 25: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que farei para dar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E ele respondendo disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para a sua estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastardes eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Meus queridos, neste momento, antes da gente iniciar essa palavra, eu quero fazer uma oração contigo, tá bom? Feche os teus olhos, cubra a tua cabeça, se você puder comigo, vamos orar. Poderoso Deus, eterno e glorioso Pai, Senhor, te dou graça, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de trazer a tua palavra. Deus, a minha oração é que esta palavra, Pai, vá de encontro ao teu filho, que está neste momento, Pai, ouvindo esta mensagem, ouvindo esta palavra, Pai querido, que ela vá de encontro ao coração, conforme a necessidade de cada um, Pai. Assim eu peço, oro e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Meus queridos, essa palavra é uma palavra de conhecimento de cada um dos irmãos. A palavra que tem por título o Bom Samaritano. Meus queridos, nós vemos que do verso 25 em diante, chega um homem que a Bíblia menciona como um doutor da lei, um conhecedor das Escrituras. Ele tinha aqui um conhecimento ao máximo das Escrituras. Esse homem chega até Jesus. Todos os irmãos têm este conhecimento, que os judeus, desde criança, eles têm um costume muito grande pelas leituras da palavra de Deus, pela leitura da Bíblia Sagrada, né? Eles têm um conhecimento muito amplo, muito grande das Escrituras, principalmente um doutor da lei, Então ele vai até Jesus e ele pergunta: Senhor, como eu devo fazer? Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? No verso de número 25, na parte B: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A vida eterna, meus queridos, é algo que todos nós cristãos almejamos, todos nós, buscamos a vida eterna com Cristo Jesus, a vida eterna no melhor lugar. E essa pergunta que este homem faz, e agora Jesus responde para ele com outra pergunta. E a pergunta de Jesus é: como está escrito na lei? Outra pergunta que ele faz: e como a lês? Ou seja, como você interpreta, como você
conhece essa lei? O que você absorveu dessa lei? Como você entende? Então, a Bíblia vai nos dizer, no verso número 27, a resposta desse doutor da lei. E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Observa aqui, não basta somente amar, nós temos que amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. E o final desse verso vai dizer: e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele respondendo isso para Jesus, Jesus vai falar para ele: ok, tudo certo, com minhas palavras, mas a palavra desse homem foi: tudo isso nós devemos fazer, amar o nosso Deus com todas essas qualidades, com o coração, com a alma, com o entendimento e com as nossas forças. Então Jesus vai falar para ele, no verso de número 28, dissestes bem, respondestes bem, faze isto e viverás a vida eterna, né? Mas esse homem aqui, a pergunta dele não está sendo uma pergunta bondosa, está sendo uma pergunta para tentar Jesus, para tentar pegar Jesus em algum momento, em alguma falha de palavra. Observa aqui, no verso 29, ele faz outra pergunta para Jesus, e a pergunta dele sempre é pergunta retórica, a primeira pergunta e a segunda também, perguntas que ele tinha a resposta, mas ele queria ouvir da boca de Jesus. Ele estava tentando achar uma falha em Jesus. E a segunda pergunta dele é no verso 29 do capítulo 10. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, muito sábio, ele vai responder esse homem com uma parábola. E todos os irmãos sabem, uma parábola Jesus contava para exemplificar de uma forma mais simples, mas que todos pudessem ter um maior conhecimento. Ele usava normalmente a agricultura, ele usava os feitos de trabalho dos homens do dia a dia, para que eles pudessem ter uma maior compreensão das Escrituras. Então, observa que no verso número 30, Jesus vai dizer assim: e respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Este homem caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Aqui tem uma observação: de Jerusalém até Jericó era provavelmente 27 quilômetros. Era uma estrada de descida, era uma descida de 915 metros de comprimento. 915 metros de comprimento, 27 quilômetros de Jerusalém a Jericó. E justamente essa história Jesus está contando, ilustrativa, dizendo para este homem para que pudesse ter um maior conhecimento do que ele queria responder, da forma que Jesus queria responder para ele. Observa aqui, nessa estrada tinha muitos salteadores, muitos ladrões, muitos homens que gostariam de roubar, queriam pegar coisas de pessoas. E foi o que aconteceu com esse homem no texto ilustrativo dessa parábola, dizendo que ele foi nessa estrada. Quando ele foi nessa estrada, talvez sem saber que ali havia homens, que havia pessoas maldosas, pessoas que eram ladrões, esses homens pegam esse homem dessa história e eles roubam ele, despojam ele, roubam tudo que ele tinha e, para piorar, ainda batem nele. A Bíblia diz que espancam esse homem, o deixando meio morto, o deixando inconsciente. Esse homem está lá agora, jogado, sem ter ninguém para o ajudar, sem ter ninguém para segurar em suas mãos, atar as suas feridas. Só que nessa parábola Jesus nos diz que no mesmo local, no verso de número 31 vai dizer: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, que vendo-o, observa que Jesus vai dizer que esse sacerdote não quer dizer que ele não viu esse homem, vai dizer, e vendo-o, o sacerdote viu o homem que foi roubado e que estava na estrada meio morto, machucado, lançado naquela estrada. O sacerdote veio, olhou aquele homem e passou de largo. No verso número 32 vai dizer:
E de igual modo também um levita, chegando naquele lugar, vendo-o, também passou de largo, também passou longe daquele homem, não parou para o ajudar. E agora tem o terceiro tipo de pessoa, que está no verso 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, tudo o que demais gastardes eu te pagarei quando voltar. Irmãos, aqui temos uma categoria que se une a essas duas pessoas, que é a categoria dos omissos, aqueles que eram para fazer algo, mas não fazem. A categoria do sacerdote, a categoria do levita é a mesma categoria. Eles usufruíram da mesma coisa, que foi ser omisso. Eles não fizeram o que era para eles ser feito. Eles não fizeram o que eles tanto pregavam na sinagoga, tanto falavam, pregavam com certeza sobre o amor, falavam sobre a misericórdia, mas eles não exerceram a misericórdia. Eles não foram pessoas bondosas, mas eles viu aquele homem machucado e eles passou de largo, passou ao longe daquele homem. Essa é a categoria dos omissos, homens maldosos, pessoas que se vestem de uma capa exterior, mas o interior está sujo. O exterior dele, o estereótipo dessa pessoa, aparentemente parece ser um homem de Deus, aparentemente parece ser uma pessoa que exerce bondade, que faz e pratica a bondade. Esse é o grupo do sacerdote, do levita, que nos mostra aqui pessoas covardes, pessoas omissos. Agora nós temos a terceira categoria, ou a segunda categoria, que vai nos falar sobre o bom samaritano, porque o sacerdote e o levita fazem parte da mesma categoria de omissos e de pessoas covardes. Agora este homem aqui, não tendo a credencial que o sacerdote tinha, não tendo o cargo eclesiástico que o sacerdote e o levita tinha, mas vai dizer que quando ele passou, ele moveu-se de íntima compaixão daquele homem, pegou aquele homem e tirou as únicas coisas que ele tinha, que era um pouco de azeite e vinho, passou sobre a ferida daquele homem, passou sobre a ferida daquele que estava jogado, prostrado, curou as feridas dele, e ainda pega esse homem e coloca sobre a cavalgadura, leva sobre uma estalagem, cuida dele. No outro dia a Bíblia vai dizer que ele sai, aleluia, ele sai, deixa 2 dinheiros com o hospedeiro e fala: ei, cuida dele, se faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu te pagarei o resto. Esse aqui é o bom samaritano, o que tantos judeus criticavam, o que tantos judeus falavam mal, homens que casavam com estrangeiras, considerava para eles pessoas imprestáveis, considerado para os judeus. Mas esse homem, esse samaritano que a Bíblia nos diz como bom samaritano, ele cuida daquele homem, ele faz o que o sacerdote não fez, ele faz o que o levita não fez, porque ele não está se importando com o cargo, mas ele tem uma compaixão dentro dele, ele tem uma misericórdia dentro dele. Observa que Jesus vai dar uma lição de moral nesse doutor da lei, com essa história, dizendo assim: qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze-o da mesma maneira. Misericórdia, todos os irmãos sabem, a tradução é misericórdia. Miserere é miserável, córdia, coração. Quando nós falamos a palavra misericórdia, córdia de coração, é Deus colocando o coração dele dentro de um miserável, dentro de uma pessoa que não tinha condições, não
não era para ter nenhuma condição pela sociedade, pelos homens, pelas mulheres, mas Deus usa de compaixão por nós. Deus usa de compaixão por nós. Ele coloca o coração dele dentro de nós, de modo que quem pratica a maldade não tem o coração de Deus. Quem pratica a maldade não se converteu a Cristo ainda. Meus queridos, eu quero deixar aqui uma frase. Quando você vê um homem bom, imita-o. Quando veres um homem mau, examina-te a ti mesmo. Quando você vê um homem mau, como esse sacerdote, esse levita, que era para fazer alguma coisa e não fez, examina-te a ti mesmo. Mas quando veres um homem bom, imita-o. Imita esse homem bom, imita essa mulher boa, mulher e homens de Deus que praticam a bondade. A Bíblia nos diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, este peca. Quando nós vemos alguém, irmãos, e esse aqui, o próximo que a Bíblia está nos ensinando, não fala de próximo somente porque ele faz parte da mesma comunidade que você faz parte. Quando eu falo próximo, não quer dizer que faz parte somente da sua família, os seus vizinhos, não, na mesma religião que você congrega ou da placa que você é membro dessa igreja. Todos nós somos próximos. Nós temos que ter o papel de amar uns aos outros como a nós mesmos. Vamos quebrar esse negócio esse protocolo de a Assembleia de Deus não pode ter amizade com os da Batista, a Assembleia de Deus não pode ter amizade com os presbiterianos, a Assembleia de Deus não pode ter amizade com outros ministérios. É um exemplo. Vamos quebrar esse negócio. O nosso próximo é aquele que nós devemos amar, independente do cargo que ele exerce, independente da comunidade que ele congrega ou da religião que ele é. Nós devemos amar a todos, o nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a nossa missão. Jesus não falou, você tem que amar somente os da Assembleia de Deus, seja ela Belém, seja ela Madureira, seja ela outros nomes de Assembleia de Deus. Não disse para a gente amar os Nazareno. Jesus não colocou placa, nomes aqui. De fato que nós temos que amar a todos. Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Quebrar esse protocolo de eu não posso ter amigos ministeriais de outro ministério, eu não posso falar, eu não posso conversar. Que é isso, irmão? Vamos quebrar esse protocolo em nome de Jesus. O irmão de outra igreja não pode pregar na minha porque o ministério dele é diferente. Meus irmãos, que isso possa ser quebrado em nome de Jesus. Essas divisões, essas separações, nós somos membros de um Jesus. Nós somos membros de um corpo só. É só Jesus. Jesus é o nosso Senhor. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus. Jesus está em todas as denominações. Não tem esse negócio de Jesus está só na minha igreja, Jesus está só na minha denominação, Jesus está só na minha vida. Que negócio é esse? Que hipocrisia é essa? Aleluia. Por isso eu quero deixar o tema dessa mensagem de hoje. E depois do culto. E depois do culto. Porque a gente ser cristão dentro da igreja é muito prático, é muito fácil. É muito gostoso a gente cultuar na igreja. Mas e depois do culto? Como que está sendo a nossa vida? E depois do culto, como que está sendo as nossas palavras? Como que está sendo o nosso portar? Como que está sendo a nossa imagem? Meu irmão, eu ouvi esses dias atrás em um livro de um historiador, ele dizendo assim: o mundo não lê a Bíblia. O mundo não lê a Bíblia. O mundo lê você. Antes da Bíblia, o mundo vai te ler. O mundo vai te observar. O mundo vai olhar em você as categorias, as características de Jesus. Antes de ganharmos alguém para Jesus, nós temos que ganhar esse alguém para nós mesmos. Nós temos que ter caráter, nós temos que ter humildade, nós temos que ser aquilo que a Bíblia nos ensina. Se está sendo desumilde,
você é uma pessoa arrogante e quer ganhar alguém para Jesus, não vai ganhar. Nós temos que ter humildade, temos que ter capacidade, mas a capacidade tem que estar junto com a humildade. Não adianta ter um anel de teologia, não adianta ter cursos teológicos, não adianta conhecer o saber, ter as escrituras na mente, mas não ter Jesus no coração, não ter a misericórdia no seu coração. Essa palavra eu quero deixar ao teu coração neste momento, que Deus possa te abençoar, te guardar, e que você possa guardar essa palavra como reflexão, uma palavra de ensinamento de Jesus para as nossas vidas. E lembra dessa frase: o mundo não lê a Bíblia, o mundo lê você. E a nossa missão é maior do que a nossa dor. A nossa missão é maior do que a nossa dor. Muitas dores você pode ter, muitas dificuldades, aflições, mas a missão que Jesus colocou para você fazer, de cuidar desses que estão caídos, que estão feridos, faça como bom samaritano. Pare, desça do cavalo, desça da sua cavalgadura, coloca o azeite sobre as feridas, ata as feridas desse enfermo, coloca sobre a cavalgadura, leva para o lugar de hospedagem, cuida dele, porque fazendo isso, você vai estar fazendo isso para o próprio Jesus, tá bom? Fica com essa palavra no teu coração, que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal, tá? Não esqueça de ativar o sininho aí, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Assim, essa palavra vai alcançar mais corações, vai alcançar mais pessoas. Eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que essa palavra pode, em nome do nosso Jesus, essa palavra pode adentrar no coração, trazer mudança, trazer reflexão, trazer análise para a nossa vida. E a palavra de Jesus tem o maior poder de converter pessoas. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.